Bem, a partir desse momento, então, a gente já está gravando. Acabando aqui, eu posto no YouTube. Seguinte. Hoje nós vamos... Aula número 7. Quem quiser acompanhar aí, a página... Opa, passou. Na página 32 da apostila. Quem tiver a apostila, acompanha na página 32. O que nós já sabemos até então? Vamos tentar fazer uma recapitulada em 3 minutos. Nós dissemos na aula número 1, lá no início, já tem uns 2 meses isso, que não tem como fazer nenhum projeto de uma via, seja uma rodovia, uma ferrovia, uma dutovia, qualquer via, se nós não tivermos a planta topográfica. Então, no TP1, a gente expõe essa planta topográfica, quer dizer, uma visão em planta, é uma visão de cima, como se estivesse sobrevoando um determinado local e registrasse essa imagem. A terceira dimensão é dada pelas curvas de nível. E aí nós definimos algumas coisas, conversamos algumas coisas sobre a planta topográfica. E naquele momento nós definimos um traçado viário. Quer dizer, definimos aqui 4 pontos, unimos esses 4 pontos, que deu origem a esse desenho, e vocês entregaram o TP2, que foi o desenho do traçado viário. Já no TP3, nós projetamos uma curva, 2 curvas, uma curva circular simples. Até então, tudo era uma visão em planta, tá? Quando chegou no TP4, apareceu uma visão em corte, uma visão em perfil. Então, nós temos aqui a planta, 3 pontos, por exemplo, projetados em planta, eles definem, através da curva de nível, eles definem um perfil, e esse é o perfil do terreno. O perfil do terreno relativo ao traçado. E aí, de posse das cotas de cada estaca deste desenho, foi possível a gente construir esse perfil do terreno. Bem, isso foi o TP4, construir o perfil do terreno. Já no TP5, imaginando que aqui é o perfil do terreno, um veículo não pode, pessoal, percorrer exatamente o perfil do relevo natural do terreno, porque tem muita irregularidade. Então, definiu-se um grade, uma inclinação constante. Para o nosso exercício, foi uma inclinação ascendente e uma descendente, que é o tal do grade reto. E aí, nesse momento, vocês entregaram o TP5, que foi justamente aonde nós tivemos o perfil do relevo do terreno e o perfil do grade. E a diferença entre os dois, vai aparecer áreas de corte e áreas de aterro. Uma vez também que esse perfil, quer dizer, o veículo não pode chegar nessa quina, manobrar, bater o fundo do veículo, foi projetado aqui no TP6 uma curva vertical. É o que vocês acabaram de entregar até o dia de hoje. Então, foi projetada aqui uma curva vertical e que no meu aqui já está esse projeto. Então, aqui nós temos, nesse desenho de CAD, em amarelo nós temos o perfil do terreno. Lógico que tem um exagero vertical, né, pessoal, que a gente já conversou. Esse desenho está com um exagero de 20 vezes. Esse rosa é o tal do grade reto. No caso aqui, foi uma curva convexa. E aqui nós temos o projeto da curva vertical. Lógico que uma rodovia, pessoal, aqui existe um sobe e desce, né? Isso aqui nós estamos projetando só um pedacinho, aí na intenção que quem faz um pedaço consegue projetar aí 50 quilômetros. Então, a gente está aprendendo só um pequeno pedaço, porque também não dá tempo, né? Se estivéssemos aí no DET, talvez nosso projeto seria um pouquinho maior. E aí nós vamos até o TP7.
Uma pergunta até então? Alguma curiosidade do que aconteceu? Any question? Professor, Diga. pode. Eu queria, é mais uma questão assim de curiosidade. Se eu tiver um perfil onde que eu quero fazer um corte no grade que ele já é existente, por exemplo, eu já tenho o pavimento lá, não seria na terraplenagem, não. Eu já tenho um pavimento. Aí eu vou fazer esse corte. E esse material que eu vou cortar, por exemplo, eu posso estar utilizando ele para o projeto de pavimentação, Pode. a reciclar isso daí. Só que aí, uma dúvida que eu fico em relação a isso, porque, por exemplo, eu vou gerar na terraplenagem um volume de corte e aterro do mesmo jeito, Sim. dependendo de como tiver essa igreja. Eu vou ter o meu corte, vou ter meu aterro, pensando na geometria. Aí, na parte da pavimentação, eu posso fazer isso assim, olhando o que eu tenho das dimensões ou não? Veja só. Quando você vai fazer um corte ou um aterro num grade já existente, já numa rodovia ou numa via urbana, às vezes você quer elevar o grade ou abaixar o grade, nós temos que pensar o seguinte. Hoje nós vamos discutir, só para você ficar sem resposta aqui, ó. Aqui nas espessuras do pavimento, nós temos, por exemplo, aqui o revestimento, quer dizer, seja CBUQ, seja concreto, esse revestimento nós estamos falando aqui na ordem de 5 centímetros a quase muito 12 centímetros. Então, imagina uma camada aí de 12 centímetros. Abaixo desse revestimento, nós temos um material que é a base, que é um material que tem característica geotécnica que suporta o trânsito de veículos. Essa camada chamada base, ela tem aí dos seus 15 a 25 centímetros, quando muito. Abaixo da base, nós temos o que a gente chama de subbase. Sub, por estar abaixo. Justamente subbase. Essa espessura também varia na ordem de 15 a, quando muito, aí 25 centímetros. E temos ainda o reforço do subleito. Também na ordem aí de, quando muito, 30, 35 centímetros. Somando, então, essas espessuras, nós estamos falando aqui quase de meio metro, tá? Esse tamanho mais ou menos. Esse material que vai ser cortado, ele vai ser tão misturado. Lembrando também que a largura da pista, né? A largura da caixa já, da forma da via já implantada, ela é bem estreita. Quer dizer, ela pode ser na ordem de, vamos supor que tenha, quando muito, uns 10 metros. Mas nós estamos falando aqui de um volume pequeno. Assim, lógico que também, se for uma extensão grande, você pega a largura da plataforma, as espessuras que eu comentei, quase sempre na ordem de meio metro, vezes o comprimento. Se você multiplicar isso tudo, você vai achar o volume de material que vai ser deteriorado, vamos dizer, vai ser estragado esse pavimento. Muitas vezes esse material vai ser tão misturado, vai ser tão misturado e tão bagunçado na obra que é muito pouco provável que se reaproveite. Lógico que se você tiver um cuidado, esse volume pode ser reaproveitado, mas quase sempre ele é jogado fora ou é triturado tudo, misturado tudo e utilizado como material de base. E aí, o reaproveitamento desse material de um grade já implantado é muito pouco comum, tá? Às vezes, para separação desse material, carregamento e às vezes não compensa. Então, às vezes, realmente joga-se fora. Eu não sei se eu respondi. Entendi, professor. Obrigada. Respondeu sim. Nada. Ainda mais que as intervenções de um grade já pronto, as intervenções são pequenas, não são intervenções muito extensas. Bem, a aula de hoje, ela vai tratar da seção transversal. Essa figura que está aqui, na página 32, quem tiver a apostila, ela traduz muito bem o que vai ser o assunto de hoje. Veja que nós tivemos, então, uma visão em planta, com as curvas de nível. Nós tivemos uma visão
de um perfil no sentido da rodovia, um perfil no sentido longitudinal, né? Aí gerou o perfil do terreno, o perfil do grade reto e o perfil do grade curvo. Nesse momento, nós vamos ver a estrada num sentido transversal, um corte transversal à nossa rodovia. Aqui, no caso, já é uma seção transversal de uma rodovia já implantada. Mas pode ser uma seção transversal do terreno sem a rodovia. Vou explicar daqui a instantes. Mas nessa Professor, forma, diga, tá passando alguma imagem? está passando uma foto de uma seção transversal, de Ah, uma rodovia. Vocês eu não não estão vendo, não? vou avisar, não. Não, eu também não estou vendo, não. Eu ia perguntar também se estava compartilhando a tela. Uai, então peraí. E agora, estão vendo? Agora sim. Agora sim. Oh, desculpe. Quer dizer que eu falei tudo agora há pouco sem vocês verem? Sim. Meu Deus, desculpem, turma. Tranquilo, professor. Inclusive, vocês estavam ouvindo música sem o videoclipe. Não, a música tava. Mas sem o videoclipe, sem a imagem. Não, tava com a imagem. Uai. Então tá. Então vamos aqui. Tá vendo essa foto agora? Certinho. E o que eu disse anteriormente estava sem foto, sem figura. Isso. Meu Deus. Então tá bom. Nessa figura, então, nessa fotografia, ilustra o que a gente vai discutir hoje, que é uma vista transversalmente à rodovia. Então, nós vamos ter veículos aqui entrando na foto e veículos saindo da foto. Então, é um corte transversal. Veja que aqui a gente tem 3 faixas de rolamento. Temos aqui mais 3 faixas de rolamento. No caso, é uma pista dupla, né? Com a divisão aqui em canteiro central. Então, tem um canteiro central. Aqui, escondido debaixo desse gramado, provavelmente tem uma sarjeta, né? Um dispositivo de drenagem. Aqui dá para ver mais ou menos uma barreira New Jersey. Temos aqui um acostamento interno, acostamento externo. Temos aqui uma defensa. Temos aqui sinalizações. Temos aqui ilhas de segurança demarcadas, mais sinalizações aqui. Mas o que eu estou vendo? Lá no fundo tem talude de corte, tem faixa de segurança lateral. Enfim, nós temos vários elementos que compõem uma seção transversal. Geralmente, pessoal, em cada estaca, quer dizer, num estaqueamento, vamos supor 50 estacas, faz-se o desenho de 50 seções transversais. Hoje é feito à mão? Não. Hoje existem softwares que fazem todas as seções de uma vez só. Por exemplo, o AutoCAD Civil 3D permite a construção de várias seções de um estaqueamento. Então, se eu tivesse uma estaca aqui, eu poderia construir esse perfil transversal. Bem, qual que é a razão ou por que se desenha uma seção transversal? Basicamente, por 2 motivos. O primeiro motivo é para auxiliar o cálculo do volume de corte-aterro. Veja o seguinte, que aqui nós temos uma área de corte, uma área de aterro. Para a gente não interessa uma área. O caminhão carrega volume. Então, precisamos de um volume de corte e um volume de aterro. Como que a gente vai fazer isso? Já é aula número 8. Daqui a pouquinho, como calcular os volumes de corte e aterro. E para isso é necessário calcular a área da seção transversal. A gente vai ver mais adiante. Outra razão de desenhar a seção transversal é para justamente representar tudo isso que eu comentei. As larguras de faixa, quais são os dispositivos de drenagem que vai se utilizar em cada seção transversal e outros elementos que a gente vai comentar mais adiante. Beleza? Então, são as 2 razões para a gente desenhar essa seção transversal. Nas próximas 2 transparências, aqui nessa transparência, na próxima, na página 33, nós temos aqui, eu vou começar com essas figuras aqui embaixo. Aqui nós temos 3 tipos de seções.
Imagina que aqui é o perfil do terreno natural. Então, nós podemos ter um talude de corte. Aqui temos a plataforma, quer dizer, uma seção totalmente em corte. Imagina que o terreno estava aqui assim. Então, cortou, e aqui temos uma seção apenas em corte. Aqui, no caso, uma seção apenas em aterro. Aqui um aterro com a contenção de gabião. Então, temos aqui o terreno natural, um talude de corte, a plataforma e outro talude de corte, quer dizer, uma seção apenas em corte. Já a figura 3 aqui é uma seção dita mista, porque aqui do lado esquerdo nós temos uma região de corte, quer dizer, tem um talude de corte, e do lado de talude de aterro, quer dizer, uma região de aterro. Por essa figura aqui, talvez dê para ver do lado direito aqui corte, e do lado esquerdo um aterro. Bem, nessa figura aqui, está cheia de números, nós temos a denominação de cada um desses elementos, que compõem uma seção transversal. Então, vamos a esses elementos aqui, nós vamos comentar cada um destes, tá, pessoal? Vamos aqui, ó, pegar aqui na legenda. Eu vou começar aqui um pouco de trás para frente. Eu vou começar aqui, talvez, número 5 aqui, na cerca. Quer dizer, eu tenho uma cerca do lado de um lado e uma cerca do outro. A cerca, pessoal, define o que a gente chama a faixa de domínio. Quer dizer, é uma faixa não edificante, que não pode ter nenhuma edificação. Se tiver alguma edificação que não seja de permissão da concessionária ou da empresa que está construindo a rodovia, né, é uma invasão. Então, essa faixa de domínio, ela tem um tamanho e depende da jurisdição da faixa de domínio, se é uma rodovia federal, estadual ou municipal. Então, nós temos faixas de domínio aí que variam de seus poucos aí, sei lá, 12 metros até 100 metros. E a faixa de domínio é contada de cerca a cerca. Beleza? Ou então você pode considerar o eixo da rodovia também para o bordo direito e para o bordo esquerdo. Não necessariamente precisa ter distâncias iguais, tá, pessoal? Para o lado direito e o lado esquerdo. Então, de uma cerca até outra cerca é denominado de faixa de domínio. Nós já comentamos aqui o 1, 2, 3, 4, que é o revestimento, que é a base, subbase e reforço do subleito. Isso vocês têm uma noção melhor, eu acho, na disciplina de pavimentação, com o professor, se não me engano, professor... quem é o professor de pavimentação atualmente? Matheus? Não sei. Enfim. Ou então a professora Ana, né? Então, já comentamos do 1 ao 4. O 5 já comentamos. Revestimento vegetal. É bem comum fazer um revestimento nos taludes. É um revestimento vegetal. Berma. O que é uma berma? Imagina que eu tenho aqui um talude de aterro, outro talude de aterro. Uma inclinação no sentido contrário ao talude. Uma inclinação bem suave, na ordem aí de no máximo 5%. Isso aqui é denominado de berma. Nesse desenho aqui está até bem grande, bem lá. Geralmente a berma, nós estamos falando aí de 1 a no máximo aí uns 4 metros de largura. Qual a função? No caso aqui, quebrar a altura do aterro e também permitir o escoamento superficial da água. Isso é chamado berma. Muito utilizado na mineração, tá, pessoal? Um talude de aterro, todo mundo sabe que é um talude, né? Um talude de aterro, outro talude de aterro. Aqui temos um talude de corte. A inclinação do talude depende do material. Provavelmente vocês tiveram a noção disso na disciplina de mecânica dos solos, em função da estrutura do material envolvido. Se for, inclusive, por exemplo, rocha, pode ser um talude praticamente vertical. Um corte em caixão, que a gente chama. É um corte vertical. No caso aqui, talude de corte, talude de aterro. Banqueta. O que é uma banqueta? Eu vou aqui nesses dois de uma vez. Ó. Temos aqui uma valeta,
Valeta é um dispositivo de drenagem, quer dizer, choveu, a água é coletada na valeta, antes de cair no talude. Então, a valeta, o material que tira daqui, é colocado um pouco adiante, é compactado à mão mesmo, a gente chama apiloar, né? Apiloamento é você compactar com a própria mão, e a função justamente da banqueta é evitar que a água ultrapasse, no caso aqui, essa valeta e caia no talude, evitando erosão. No caso aqui, então, a banqueta e essa valeta, que a gente comentou. O que é uma sarjeta? Número 10. Aqui, ó, temos uma sarjeta na região do aterro, uma sarjeta na região do corte. Dispositivo também de drenagem, choveu, a água escoa pelo revestimento, é coletado na sarjeta. Lembrando que essa sarjeta, aqui como é um corte transversal, em todas as seções vão aparecer as sarjetas, né? Como se fosse uma continuidade desse dispositivo. Então, temos a sarjeta de aterro e de corte. Aqui no caso, valeta de proteção do corte que eu comentei. Aterro, esse desenho aqui, como a gente comentou, é uma seção mista, região de aterro, região de corte. Pé do aterro. O ponto mais baixo do aterro é denominado pé do aterro. O ponto mais baixo é o pé. E o ponto mais alto? Crista. Crista do aterro. Pé, crista. E do lado de cá? Pé do corte. Crista do corte. Bem, e o que vem a ser o offset? Se a gente pegar onde começar o corte, a aproximadamente 2 metros, crava-se uma estaca. Aqui é denominado um offset de corte. Mesma coisa. Do lado, no caso do aterro, do pé do aterro, a aproximadamente 2 metros, crava-se uma estaca, temos uma offset de aterro. No caso, pessoal, numa rodovia, a princípio, nós temos só o terreno natural. Aqui nesse desenho já aparece tudo pronto, né? Quando você vai demarcar a rodovia para poder fazer a terraplenagem, na verdade, você marca os offsets. Como assim? Deixa eu ver se eu consigo ilustrar para vocês. Aqui, talvez esse desenho aqui possa dar uma noção melhor do que eu quero dizer. Imagina em cada estaca eu possa desenhar uma seção. Aqui no caso, todas as seções aqui que a gente aprendeu são seções em corte. Aqui, por acaso, é uma seção... Não é bem uma seção mista, não. Aqui já é uma seção em aterro, essa aqui é em corte. Quer dizer, aqui nesse desenho não tem... Uma seção mista seria aqui no meio, mas não tem nenhuma estaca em seção mista. Todas... Da 31 a 37, todas são seções de corte. Da 38 a 40, seções de aterro. Bem, aqui onde estou passando a mão, são as cristas desse corte. Imagina que eu possa pegar daqui da mãozinha e puxar 2 metros. 2 metros. 2 metros. Então, por topografia, a gente vem aqui e vai demarcando com estacas todas os offsets de corte. E também o mesmo raciocínio vai demarcando aqui, onde está a mãozinha, todos os pés, todos os offsets, a partir do pé do aterro, né? Todos os offsets de aterro. É em função dos offsets que começa a obra de terraplenagem. Tanto uma distribuição lateral do material, como assim distribuição lateral? Por exemplo, vai empurrando o material do lado direito para o lado esquerdo, ou uma distribuição no sentido longitudinal, até não ultrapassar os offsets. Então, o offset vai delimitar a região de terraplenagem. Não sei se foi claro. No número 20, aqui temos a canaleta meia cana. Imagina, é uma tubulação, né, em meia cana, porque por ser metade de um cano, meia cana em aberto. Mas o que nós temos aqui?
Já comentei da faixa de domínio. Plataforma. O que é a plataforma? Dessa banqueta até a sarjeta, no caso, onde está o revestimento, né, as camadas do pavimento, aqui é tudo denominado plataforma. Faixa de trânsito ou faixa de rodagem é onde o veículo vai transitar. Faixa de trânsito. Acostamento, todo mundo sabe que é um acostamento, né, pessoal? Acostamento. Uma pista. Uma pista é a junção, no caso, das faixas mais o acostamento. É uma pista, no caso do desenho aqui, é uma pista simples, com duas faixas. E, no caso, a terraplenagem, eu comentei que vai do seu corte até o aterro. É a região de terraplenagem. Dessa figura, alguma curiosidade? Está muito rápido, tá bom? Professor, só quanto... Perdão. Diga. Pode falar, depois eu pergunto. É só sobre a faixa de domínio. Você disse que não pode construir, que é invasão, né? A gente tem muitos casos de rodovia que são invadidas. Sim. E aí, quando elas são invadidas assim, qual o plano que, por exemplo, se eu precisar de expandir, eu vou ter que desapropriar, né? Na verdade, você tem que remover, você não tem que desapropriar uma invasão. Quem invadiu não merece ser desapropriado. Quer dizer, por desapropriado significa, pessoal, que ele vai ter uma remuneração, para, por exemplo, para passar uma rodovia nova. Por exemplo, você tem uma fazenda. Então, você desapropria a fazenda, quer dizer, faz uma indenização ao proprietário. Uma invasão é uma remoção. Só para a gente separar a questão aí de termos. Então, tem que, na primeira coisa, não deixar invadir, né? Então, tem que haver uma fiscalização constante para não haver invasão. Feita a invasão, tem que haver uma... Tem que tirar as pessoas, infelizmente. Eu sei que é um problema social, inclusive hoje a gente vai, daqui a pouco, navegar aqui no anel rodoviário. Vocês vão notar um monte de invasão. Então, tem que haver uma remoção dessas pessoas e relocação dessas pessoas em outros lugares. O que não pode deixar as pessoas lá não é questão, vamos dizer, que vai prejudicar a ampliação da rodovia, mas pode gerar acidentes. É até mais grave do que ampliação da rodovia. Entendi. E quem tem que tirar, no caso, é o poder público, a justiça. Tem que na verdade, a minha dúvida era essa, se a invasão a essa faixa de domínio, ela atrapalhava somente a expansão da rodovia, ou se mexer com a segurança e tudo mais. Claro. A gente está cansado de ver aqui no anel rodoviário, a qualquer momento vai ter uma tragédia. Eu não sei porque não teve uma tragédia ainda, eu acho que foi um pouco por sorte. Porque na hora que tiver um caminhão que não só pegue carros, mas que sai por cima daqueles barracos que tem ali perto da trincheira ferroviária, aí a gente vai pegar mesmo. Mas eu acho que é por conta, os barracos já estão numa área que é mais reta, né? Então o caminhão faz o estrago um pouco para trás. Sim. É no caso se um dia acontecer, né? É. Agora, é desumano também ser assim. Lógico que cada um sabe a necessidade, cada um tem. E ali a pessoa não está ali porque quer, né? Está ali porque precisa. Então, é um caso social, tem que haver a remoção. O que a gente não pode, como engenheiros de transportes, pessoal, é a gente ser conivente com a falta de fiscalização. Aí tem o lado social, que é outra história, né? A gente reconhece a dificuldade das pessoas, mas ali não pode ficar. Ali no anel, professor, aquela situação ali, um exemplo dos caminhões, a única solução seria uma faixa adicional de segurança. Como é que é? Aquelas faixas que coloca tipo brita, sei lá, para diminuir a velocidade do caminhão? Ô Pedro, ali nós temos uma série de intervenções que a gente pode citar mais adiante. Deve passar de 10 tipos de intervenção. Entendi. Até chegar ao absurdo de tirar os caminhões. Até
Então, mas daqui a pouco a gente comenta um pouco mais quando a gente estiver navegando lá sobre o anel. Beleza. Né? As Professor, são muitas. Diga, Gilmara. eu ia te perguntar com relação a essa distância do offset que você colocou aqui. Esse 2 metros é normatizado? É fixo? É normatizado, sim. Isso está no manual do DENIT como um conceito. Só um momento. Isso Obrigada. é um conceito que tem do manual do DENIT. Eu não sei, eu passei já há algum tempo atrás. Pena, Gilmara, que às vezes você não participa do grupo lá do SIGA, porque tem muitos materiais que eu posto lá, sabe? Mas tem um glossário que eu passei há um tempo atrás, são de termos rodoviários. Se a gente digitar aqui no glossário offset, vamos mais adiante, né? Eu quero offset mesmo. É um dicionário, tá, Gilmara? Aqui, Entendi. offset. Não sei se dá para você ver aí. Estaca cravada. Sim, dá para ver. A 2 metros da crista de corte ou pé de aterro, devidamente cotada, que serve de apoio à execução da terraplenagem, e controle topográfico sempre no mesmo alinhamento das seções transversais. Isso é definição de offset. Ok? Ótimo, obrigada, professor. Por nada. Esse glossário é bem interessante, tá? A gente ter em mãos. Enfim, nas próximas duas transparências, pessoal, aqui, na 34 e 35, nós vamos comentar alguns desses elementos que a gente apresentou aqui. Então, vamos adiante aqui. Aqui, faixa de rolamento. Aqui na foto, a gente observa aqui na Avenida Amazonas, aqui onde está a mãozinha aqui é o Cefet, Campus 1. Aqui é o Colégio Maurício Murgel. Aqui é a passarela de pedestres. Então, a gente observa uma faixa, 2, 3, 4 faixas, no sentido contagem. Já no sentido centro, se não me engano, que eu tenho 1, 2, 3, sentido centro. Tá? Então, uma faixa de rolamento ou faixa de trânsito, largura, vai de 3,5 metros a, quando muito, 3,60 metros. Então, nós temos essa largura já padronizada pelo DENIT. O número de faixas depende da capacidade de tráfego da via, né? O volume de tráfego que essa rodovia vai receber. No caso aqui é uma via urbana, pessoal. Então, a Avenida Amazonas é uma avenida, é uma via arterial, né? Por isso que ela tem muitas faixas de rolamento. Já uma pista, o que é uma pista, conforme nós comentamos agora há pouco? Veja que aqui nós temos duas faixas de rolamento, né? Mas está sendo construída aqui mais duas faixas de rolamento. Quer dizer, está transformando uma pista única, ou pista simples ou única, numa pista dupla, com divisão aqui de canteiro central. Então, é denominado pista simples quando não tem uma divisão entre as duas faixas. No caso, seria uma pista simples. Tem uma divisória, denominado já pista dupla. Então, por exemplo, o anel rodoviário é uma pista dupla, tá? Separada, no caso, por uma barreira New Jersey. Nós vamos ver daqui a pouco. Aqui, no caso, também duas faixas. Lá no fundo da foto também tem mais faixas, né? Então, é uma pista dupla. Aqui, no caso da sarjeta até a outra sarjeta, denominado de plataforma. Beleza? Bem, aqui na faixa de domínio, nós já conversamos. É de cerca até cerca. A gente observar essa faixa de domínio aqui. É uma faixa bem extensa, né? Vejam aqui que deve ter quase uns 80 metros ou até mais, de faixa de domínio. Ó, tem duas faixas aqui de rolamento, mais canteiro central, mais um talude bem alto. Veja que é um talude de corte, né? Aqui, ó. Aqui continuava o terreno, ó.
um talude de corte bem alto, tá vendo? Aqui não dá para ver na foto não, mas aqui tem uma pequena berma. Uma inclinaçãozinha aqui, uma quebra do talude, tá vendo? O talude vem, tem uma berma e cai de novo. Aqui já não dá para ver muito bem não. Mas a faixa de domínio. Mas o que a gente aprendeu hoje? Está aprendendo aqui, ó. Aqui é o anel rodoviário. Veja aqui, não tem acostamento. Quer dizer, uma pequena faixa aqui que não é um acostamento, né, pessoal? O acostamento tem aí 2,5 metros a 2,60 metros. Então aqui está muito estreito para ser um acostamento. 3 faixas de rolamento. No caso aqui é uma barreira New Jersey. Nós vamos ver, talvez, em algumas outras fotos, pessoal, aqui um gradil para evitar que as pessoas atravessem a via. Tá? Então, é muito comum o pessoal atravessar aqui. Então, põe uma grade para evitar que o pessoal atravesse. Aqui, no caso, o dispositivo físico para separação é um canteiro central. Bem comum também, né? Então, tem aqui uma inclinação, a água escoa e é coletada nessa canaleta de drenagem aqui. Então, é um dispositivo também, é um canteiro central. No caso aqui, as defensas e barreiras, aqui temos uma defensa metálica, né? E uma barreira New Jersey sendo construída. Então, aqui tem uma máquina que vai construindo essas barreiras. Outro conceito também que os senhores têm que ter em mente é esse abaulamento. É uma inclinação bem suave. Estamos falando aí de no máximo 3%. Quer dizer, a água choveu, permite o escoamento para a coleta da água na sarjeta, apesar de que aqui não dá para ver a sarjeta não, quer dizer, nem tem sarjeta aqui. É uma rodovia de pista simples, né, conforme a gente aprendeu, com 2 faixas. Então, é um abaulamento. Função, escoamento da água. Dessas 6 figuras, alguma curiosidade, alguma dúvida? Não havendo, vamos mais adiante. Quiser interromper, interrompam. Tem mais aqui algumas figuras. Aqui temos acostamento. Acostamento externo, acostamento interno. Função do acostamento: proporcionar o estacionamento para veículos com defeito ou acidentados. Então não é para ficar lá abandonado, não. Senão tem risco até de segurança, né, na via. Espaço para eventual descontrole do veículo. Proporcionar um suporte lateral do pavimento. O pavimento não acabar diretamente aqui na sarjeta, faz um complemento para melhorar aqui para não deteriorar, não estragar o pavimento. No caso aqui, geralmente, pessoal, tem só abaulamento, né, que a gente conversou, de 3%. O acostamento, geralmente, aí nós estamos falando de um abaulamento de mais uns 5%. Então, ela desce um pouquinho, depois desce um pouquinho mais rápido. Então, nós temos uma inclinação um pouco maior. Permitir tráfego de pedestres e bicicletas e veículos de tração animal. Taludes, todo mundo sabe que é um talude, né? Aqui temos um talude, no caso, de corte. Então, imagina que aqui essa montanha continuava. Ó. Então, aqui nós temos um corte bem alto, olha só. Geralmente, cada altura dessa daqui, temos aí na ordem de 4 a 6 metros. Vamos supor que esse aqui tenha 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais de 60 metros de corte. É muita coisa. E veja que a cada altura de corte tem uma berma. Bem estreitinha, né? Quando muito aí deve ter 1/2 metro, mais para assentar aqui um dispositivo de drenagem também. Então a água vem, ela vai sendo carreada a água nos dispositivos de drenagem em cada berma. Nessa foto aqui. Aqui tem um exemplo de uma berma. A foto aqui está mais ou menos. Aqui tem o talude. Temos aqui uma canaleta meia cana. Uma inclinação aqui em sentido contrário para
coleta da água. Aqui a construção também de uma berma. Aqui, essas estacas, pessoal, é o tal do offset, ó. Isso é uma obra antiga que eu participei junto com o Sérgio. Aqui está construindo, no caso, uma terraplenagem de uma via. Aqui é uma berma. Mas o que nós temos aqui? O tal do offset, que a gente comentou. Conceito também, né? Sobre gabaritos lateral e vertical. Comentar mais do gabarito vertical. O que é um gabarito vertical? Nós temos que ter uma distância mínima entre o revestimento, quer dizer, do revestimento até o fundo de um viaduto ou de uma sinalização. Altura mínima, 4,50 metros. Depende da classe da rodovia. Nesse caso aqui tem 4,60 metros. Mesmo assim, engastalhou, tá vendo aqui? Um caminhão engastalhado aqui. Isso é mais comum que se aparenta, tá, pessoal? E por que às vezes acontece aqui de ter acidente? Pode acontecer de uma medição errada, pode acontecer também do revestimento ter sido refeito e ficou mais alto, e aí a altura diminuiu. Aí vai passar um caminhão aqui e não passa. Eu me lembro recente, eu acho que foi no ano passado, fui no Complexo da Lagoinha, tinha um caminhão carregando uma escavadeira, uma retroescavadeira, e que engastalhou lá, saiu rasgando tudo. Vocês não sei se vocês lembram disso. Foi bem recente. Aqui em Belo Horizonte. Ali agarra mesmo aquelas pilastras ali. Tanto na lateral quanto em altura. Então, isso também é... Por que está sendo mostrada essa figura aqui? Porque no desenho da seção transversal, isso tem que ser garantido. Tem que projetar na seção transversal essa altura mínima. E no Rio também é perigoso, né, professor? No Rio? Rio de Janeiro? Cheio dos viadutos, cheio dos negócios complicados. Sem contar o pessoal que joga tijolo no seu vidro, né? Também. Aqui, um manual onde apresenta, pessoal, aqui, sarjetas, banquetas e valetas. Só para a gente recapitular, ó, aqui é uma sarjeta. Sarjeta, sarjeta. Aqui no alto é uma valeta. Aqui outra valeta. Fica aqui é valeta, canaleta, porque valeta é muito comum ser feita no próprio solo. Aqui já é uma canaleta, já é um pré-moldado. E uma banqueta. Esses desenhos e essas dimensões da sarjeta, das banquetas, o DENIT ele apresenta um álbum de projetos. O que é esse álbum de projetos? Eu também já enviei para vocês isso. E ele está, se não me engano, só um momento. Álbum de projetos. Aqui. Manual de dispositivos de drenagem. Então aqui, veja que é um material até recente, né? 2006, não é tão antigo assim. E aqui tem 103 páginas. Vou dar uma navegada aqui só para vocês verem, tá, pessoal? Que é extenso, né? Então aqui nós temos desenhos de valetas, quer dizer, vou dar um zoom aqui. Ó, temos desenhos aí de valetas. De proteção de corte, proteção de aterro, sarjetas, vários modelos de sarjeta em concreto, sarjeta triangular. Então é utilizado esse álbum de projetos para você fazer especificação e dimensionamento e especificação das sarjetas e valetas. Então, temos vários modelos, estão vendo? Qual que é o consumo por metro e etc. Enfim. O que a gente tem que... Às vezes, pessoal, vocês têm que ficar atento, assim...
Parece que eu vou dizer uma coisa que é bobagem, mas numa disciplina qualquer, não precisa ser a disciplina de projetos, qualquer disciplina que vocês aprendam na universidade, não existe como, numa disciplina, você aprender tudo. Isso é impossível, por dois motivos. Um, que o assunto é muito vasto, de qualquer conteúdo que você vai muito a fundo. Segundo motivo, nenhum professor sabe tudo daquele conteúdo. Então, o que acontece? Quando eu apresento um manual desse tipo, é para mostrar que existem este manual e outros manuais. Só para vocês terem noção do que eu estou dizendo, se a gente for, por exemplo, aqui só numa página que eu tenho aqui de apostilas, na área de projetos, eu tenho aqui várias apostilas, várias diretrizes básicas para projetos, glossários, manual de drenagem, norma de traçado de São Paulo e de Belo Horizonte, do DR também tem normas padronizadas, né? E outras coisas muito mais. Então, o que os senhores têm que ficar mais tranquilos é que se vocês forem atuar na área de projetos, ou na área de pavimentação, ou na área de logística, ou na área que vocês forem daqui a pouco atuar, o que é importante é saber aonde buscar as coisas. E eu digo já de antemão, aonde busca a principal parte das coisas? No site do DENIT. Então, se vocês estiverem futuramente no escritório de engenharia de projetos, provavelmente vão ficar muito mais craque do que a conversa que a gente está tendo aqui. Isso serve também para todas as disciplinas que vocês estão fazendo. Principalmente nesse momento que a gente está, né? Que nosso contato aqui, quando muito, é 40 minutos, 1 hora estourando, vocês já estão cansados. E eu também. Então, eu não sei se eu estou viajando na maionese aqui, mas vocês têm que ter isso em mente. Uma universidade, um curso de engenharia que vocês estão fazendo, ele não disseca numa disciplina todo o conteúdo. Pelo contrário, ele vai te dar possibilidades para você avançar depois sozinho. Isso não é um demérito do DET ou do Cefet. Isso é assim mesmo na vida, em qualquer curso do Brasil e do mundo, tá, pessoal? Você desculpa eu estar me alongando, porque às vezes fica parecendo que a gente está ensinando coisa superficial, mas é porque não tem nem como mais avançar do que eu já expliquei, tá bom? Então, eu vou encerrar esse papo, porque esse papo é por aí. Não sei se vocês entenderam o que eu disse. Tá claro, mais ou menos, a conversa? Sim, tá claro. É, por aí. Então, o que vai acontecer agora? Nós já vimos, então, essa figura, apresentamos essas duas transparências aqui, com os elementos. Já vamos chegar aqui no TP7. Hoje nós vamos discutir o item 1 do TP7. E eu vou dar uma noção do item 2. Então, vamos lá ao item 1, então. O que é o item 1 do TP7? Tá assim. Considerando os elementos de uma seção transversal que comentamos anteriormente, atenção agora o que vai estar pedindo. Com máscara, visite um trecho de uma rodovia qualquer e registre fotograficamente pelo menos 6 desses componentes. Então, o que os senhores vão fazer? No ir e vir de vocês aí, pode ser de dentro do carro, os senhores vão registrar fotografias, no mínimo 6. De quê? Faixa de rolamento, sarjetas, alguns taludes que os senhores vejam no meio do caminho. Esse é o item 1 do TP7. Registra isso, coloca isso no PowerPoint. Pronto. Está feito o item 1 do TP7. Se nós estivéssemos juntos aí no DET, né, no Cefet, provavelmente a gente ia marcar aí no anel rodoviário para a gente tentar discutir isso juntos. Nesse caso aqui, esse é o item 1. É possível a execução desse item 1? É possível, Pedro? É possível, sim, com certeza. Pois é. João, é possível? Raíssa?
Sim, sim, é possível Sim, sim. professor, é possível. Essas fotos ser do mesmo lugar, né? Pode ser. Ok. Por exemplo, eu vou aqui, só para ilustrar de novo. Estou aqui, por exemplo, no Google Maps. Eu vou dar um zoom aqui, pessoal. Ó. Aqui nós temos... Vou botar uma imagem de satélite. Então, aqui nós temos o BH Shopping. Ó, BH Shopping, Avenida Nossa Senhora do Carmo, descendo, sentido centro, que é a continuação da BR-040, né? Que a BR-040 desce para o anel rodoviário, seguindo a Avenida Nossa Senhora do Carmo. Então, aqui é o BH Shopping. Eu vou agora sentido anel rodoviário, tá, pessoal? Então, indo no sentido anel. Aqui tem uma ferrovia, né, um pontilhão, não sei se vocês sabem, que passa sobre a rodovia. Estamos já quase chegando no anel. Aqui tem uma região dos motéis. Aqui é uma Leroy Merlin. A região dos motéis vocês conhecem, não, né? Guilherme, você conhece aqui a região do motel? Conheço, professor. Essa eu conheço. Então, beleza. Leroy Merlin. Continuando. E aqui a descida para o anel rodoviário. Vou descer aqui o anel rodoviário. Estou descendo o anel rodoviário aqui. Pá. Eu vou chegar aqui. Vou pegar esse bonequinho aqui. Brincar o bonequinho. Vou jogar esse bonequinho aqui no meio da confusão. Cuidado de ser atropelado aí. Ó, já caímos aqui no anel rodoviário. Inclusive caímos numa obra, ó. Então aqui temos uma contenção do tipo gabião. Temos aqui sarjeta. 1, 2, 3 faixas de rolamento. Temos que a gente aprendeu o tal da barreira New Jersey. Não tem acostamento. Não tem acostamento externo nem interno. O acostamento interno, pessoal, é muito usado para manutenção do canteiro central. No caso aqui não tem canteiro central, tem a barreira New Jersey. Então vamos descendo aqui o anel. Ó, aqui tem outra contenção sendo construída, tá vendo? Mais um gabião aqui. Uma escada de água, parece descendo aqui uma... Deu para passar batido aqui. Aqui uma escada d'água. Desse... Olha o projeto de uma escada de água. A água é coletada aqui em cima, na canaleta, numa canaleta, provavelmente, e para não escoar no talude, é conduzida por essa escada d'água que desce aqui. Provavelmente aqui tem uma caixa de passagem. Estamos descendo mais aqui no anel. Opa, acho que eu passei aqui por um bueiro. Ah, não. Mais gabião. Opa. Tá chegando aqui perto de casa. Entrada do Buritis. Aqui a entrada para o Buritis. Aqui do lado esquerdo, subindo no anel, uma faixa lateral de segurança. Mas o que nós temos? Vou dar um zoom negativo aqui. Vou descer um pouquinho mais. Vamos aqui na Via do Minério. Conhece a Via do Minério? Ó, chegamos aqui. Sim. Pois é, aqui que os caminhões chegam babando. É, aí que é o lugar crítico. Aqui é o bicho. Joguei o bonequinho lá. O bonequinho fica esperto, senão é atropelado.
Ó, aqui temos o que eu comentei, uma barreira New Jersey com uma proteção, né? O pessoal não atravessar aqui, mesmo assim o pessoal atravessa, né? Quer nem saber. Aqui nós temos, no caso, uma faixa de segurança, né? Isso aqui que é um problema, né, pessoal? Olha, muitas vezes, a gente está falando de problema no anel, até que aqui ainda consegue ter as 3 faixas de rolamento, ó, 1, 2, 3. E o pilar do viaduto, ele está encaixado aqui, nesse pequeno canteiro aqui. Mas a gente vai notar ao longo do anel que isso não é verdade. Às vezes há um estreitamento da pista só para colocar o pilar de um viaduto. E aí esse estreitamento gera o quê? Congestionamento. Vamos lá para baixo, aonde tem as invasões. Eita. Espera aí. Ó, vamos descendo mais o anel. Aqui foi o que vocês disseram, ó, já está numa reta, né? Já está mais plano. Mesmo assim, aqui tem um pontilhão ferroviário, que acontece o que eu comentei. O que é 3 faixas de rolamento se transforma em 2. Aqui, ó, 1, 2. Olha o congestionamento aí. E aqui, do lado direito, voltar um pouquinho aqui, invasões, né? Engraçado, eu passava, né, aqui todo dia. É até meu caminho. Mas até hoje em dia eu evito passar. Eu vi essas invasões todas começando. Eu fiquei indignado. Falei, nossa, como é que pode deixar as invasões? Quer dizer, quando agora já está instalado, né? É difícil tirar as pessoas. E tem pessoas mesmo. Você vê lá a roupa no varal, lá. Tem algumas edificações que não tem nada, né? Não tem assim, é só a casca mesmo. Mas tem muita gente que mora aqui mesmo. Diga. Ô, Tula, tem uma ali mais perigosa ainda. Não sei se indo ali para Vitória, saindo ali no anel. Sim, lá no final do anel, né? Gorduras? Isso, exatamente, no gordura. Sim. Ali. Aquilo ali, se o caminhão vier mais ou menos ali, já leva já uma galera. Sim. Aqui você nota que são esses barraquinhos aqui, né? É mais, parece... É mais cercando, né, a região, tá vendo? Parece que tem gente que não mora mesmo, olha, mas... Ô, professor, e essa invasão aí é enorme, ela segue até a Tereza Cristina lá embaixo. Aí esse aqui. É verdade, ela desce, né? Isso aqui... Verdade, é isso mesmo. Quem vê do outro lado, isso aqui é uma pirambeira, né? Isso, é um barranco aí. Pois é. É muito triste, né, pessoal? Mas é aquele negócio, né? Como é que a gente resolve um problema bagunçando o outro, né? E tem uma outra invasão ali também naquele contorno pro Barreiro, ali para a Via do Minério, professor. Sim, sei onde é também. Aqui, então, pessoal, numa dessas localidades que eu ilustrei, vocês podem fazer as fotos de vocês. Não precisa ser no anel, pode ser em qualquer rodovia, na verdade. Tá? Bem, esse é o TP, é o item 1 do TP7. O que é o item 2? O item 2 é o seguinte. Eu vou ler aqui, mas a gente não vai fazer. Eu só vou dar uma dica. A gente vai fazer isso semana que vem. Atenção que vai acontecer agora. Ó. Faça um desenho de uma seção transversal, considerando as seguintes especificações e dimensões. Tem que ser uma seção mista. Então, aqui temos uma seção mista, né? Um exemplo de corte e aterro. A inclinação dos taludes é fornecida, só para a gente poder fazer o desenho. A largura da faixa de 3,5 metros. Largura do acostamento, 2,5 metros. Pista vai ser dupla. Vai ter um canteiro central com 6 metros. Abaulamento de 3%. Aqui está acostamento com 5% de abaulamento. As escalas do desenho horizontais e verticais vão ser iguais.
Vamos representar os offsets, aqui a distância dos 2 metros que eu comentei. E vamos fazer as sarjetas e valetas. Para esse item 2, o que eu estou combinando com vocês? Nós vamos fazer esse desenho, uma parte desse desenho juntos semana que vem, que hoje, daqui a pouco, está acabando já. Então, nós temos aqui Nós temos na página 37 uma página em branco. A ideia é que eu vou fazer esse desenho, eu vou fazer esse desenho no CAD, AutoCAD. Pode ser que muitos de vocês não tenham possibilidade de desenhar no AutoCAD, por algum problema. Então, quem não tiver jeito de fazer no AutoCAD, que faça à mão nessa página. Quem puder fazer no AutoCAD, tente fazer no AutoCAD. Eu vou fazer um rascunho desse CAD, mais ou menos uns 30, 40 minutos, semana que vem. Então, semana que vem, pessoal, não entrega o TP7. Ok? Semana que vem, então, a gente vai terminar o TP7 e vamos começar a aula número 8. Por acaso, vocês estão dando uma sorte ou um azar, não sei, que todos os feriados caem na segunda-feira. Já perceberam? Então, eu estou precisando correr um pouco mais para a gente fazer o nosso combinado, que é fazer até o TP10, né? Então, o TP7, a gente, pelo motivo do tempo agora, o item 1 está ensinado. O item 2, vou fazer com vocês aí uns 30 minutos, não vai ficar completo, vai ficar semi-pronto. Vou considerar pronto semana que vem e já vamos aí para a aula número 8, já semana que vem. A aula número 8 é grande. E aí, hoje? Any questions? Dúvidas? Não, então nem esse precisa de te enviar, não, né, professor? Nem Não. Beleza. Você pode registrar suas fotos, guarda. Ok. E o desenho, se quiser fazer sozinho, pode fazer. Se quiser me esperar, para a gente tentar fazer alguma coisa juntos, me espere. Eu, por exemplo, o AutoCAD trava muito no meu notebook, aí eu vou tentar fazer à mão. Vou tentar fazer antes, que aí na próxima semana eu tiro dúvida se eu tiver. Vocês fazerem junto comigo, eu não sei se vai dar prazo. Aí, como vai estar gravado, porque às vezes a gente fazer junto, eu não sei como é que vai ser essa experiência de eu desenhando aqui e vocês correndo atrás, tentando repetir. Então, assim, vamos ver como é que vai ser, tá bom? E aí, alguma dúvida por hoje? A aula acabou? Uai, tá acabando. É 1 hora de aula. Professor. Não, mas aí, caso, professor, então não tem que entregar o TP7 na próxima aula, não? Não vai entregar o TP7 semana que vem, não. Vocês querem que já faça esse desenho agora? Para a gente ganhar tempo? Eu gasto aqui uns 30, 40 minutos. Mas eu não sei, né? A gente combinou aí uma aula de 50 minutos, 1 hora. Aí depois vocês vão me xingar lá no DET. Eu não quero ser xingado, não. Eu acho que o pessoal não achar ruim, a gente podia começar 10 minutinhos mais cedo, semana que vem, 20 minutinhos, não? Eu já emendo os detalhes tudo. Não, Guilherme, pode ficar tranquilo que a gente consegue uns 30 minutos. Vamos deixar normal mesmo. Pode ficar tranquilo, vai dar certo. Tá. Beleza. Tá? Pode ficar tranquilo, vai dar certo. Essa questão dos feriados o que a gente não pode é desesperar e sair correndo. Por isso que meu medo é de começar agora, daqui a pouco a atenção que vocês têm aí durante 1 hora, ela dispersa pela experiência que eu tenho, daqui a pouco vocês estão já fazendo outras coisas já. Tá bom? Beleza, professor. Beleza? Então, no caso, assim, a gente vai ter essa aula, então já finalizou. Aí tem semana que vem do TP7, a gente entrega o TP7 só no dia, no dia 8? Pois é. Isso mesmo. Beleza. Semana que vem você que se quiser ir a campo pode ir registrar as fotos.
Semana que vem, dia 26, a gente faz um desenho aí durante uma meia hora, no máximo. Uhum. Dou umas dicas como é que vocês terminam e já vamos iniciar a aula número 8. Como no dia 2 é feriado, provavelmente vão entregar isso dia 9. Mas então, pode... vai estar com prazo, né? Porque aí a gente entrega o TP8 16, TP9 23 e o TP10 dia 30. Tá no prazo bom. Tá. É porque a aula número 8 gasta 2 encontros. Ah, tá. Minha previsão é mais ou menos essa mesmo. Beleza. Quer ver? Mas tá de boa. Quer ver? Só um momento, para vocês verem aqui. Como é que tá o esquema. Professor, quanto às fotos da rodovia, se eu não conseguir ir a campo, eu posso tirar pelo Maps mesmo? Se não conseguir ir a campo, tenta. Pode fazer pelo Maps, mas eu sugiro que você vá a campo. Ir a campo é muito mais interessante, né? Mas aí você pode tentar, João, bater a foto de dentro do ônibus. Não tem importância. Mas se não conseguir, faz pelo Maps. Tá bom? Beleza. Nós estamos um pouquinho apertado mesmo. Então, hoje é dia 19. Dia 19 e 26 termina o TP7 e já inicia o 8. No dia 9, a gente termina o 8. Tem dia 16 para o 9, o TP9. Tem uma folguinha, tá? Tá dominado. Tá bom? Vai dar tudo certo. Pessoal, muito obrigado, então, por hoje. E bom descanso para vocês. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu, professor. Obrigadão. Valeu, galera. Boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigada, Tula. Tchau, gente. Boa noite. Isso, tchau.